Fala, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Timão, que se prepara para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, em 10 de setembro, às 21h30. E também o Ranieri tem lesão muscular na coxa e inicia tratamento no Corinthians. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Quando a gente pensa que os bastidores do Corinthians estão acalmando, vem mais turbulência. Vem aquela onda, vocês viram a onda do Iago, né? Vocês viram a onda que ele pegou contra aquele americano? Sim. Pois é. O Silvestre aparece aqui na tela e eu quero saber do Silvestre o que aconteceu no Corinthians, meu caro. Boa noite. Tudo bem, Michele? Páginas policiais mais uma vez, porém, para quem quer o bem do Corinthians, eu entendo que essa notícia seja positiva. Então vamos lá, o Ministério Público pediu à Justiça que os últimos presidentes do Esporte Clube Corinthians Paulista, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, sejam afastados momentaneamente, ok? Momentaneamente, enquanto, do Conselho Deliberativo, inclusive. É um afastamento do Conselho Deliberativo e demais órgãos ligados ao Conselho do Corinthians, enquanto durar as investigações sobre o uso do tal cartão corporativo e supostos gastos irregulares com prestação de contas através de notas fiscais, nesse caso aqui envolvendo mais o Duílio Monteiro Alves. O MP pretende proteger com isso a investigação que apura os tais gastos entre 2018 e 2025, evitando uma possível contaminação desse processo de apuração e preservando a coleta de provas que estão sendo realizadas no Corinthians, aliás, com muita dificuldade, de acordo com o MP. A medida cautelar depende da aprovação da Justiça. O juiz precisa emitir ainda, dar um parecer positivo para essa medida cautelar, que seria o afastamento desses ex-presidentes, que engloba, inclusive, que atinge o Augusto Melo. Pelos mesmos motivos, ele pode interferir, poderia interferir na apuração das coisas. Tem provas que sumiram, documentos que sumiram, não estou acusando ninguém de nada, mas é o que está dizendo o promotor. O Augusto Melo já perdeu os direitos políticos dele através do impeachment, então ele não tem mais ligação com o Conselho. Os outros dois, Andrés e Duílio, sim. O promotor responsável pelo caso é o doutor Cássio Roberto Concerino, que entende que esses três dirigentes precisam ser isolados do processo para o bem desta apuração. Já já eu volto com boas e más notícias, talvez uma má notícia do Corinthians dentro de campo. Nossa, então essa notícia foi boa porque vai dar uma afastada e aí a polícia, enfim, todo mundo pode investigar, colher as provas, é isso? O objetivo é o afastamento, em primeiro lugar, o afastamento dos três. Tá. E depois, quem sabe, lá no finalzinho de tudo, a cassação deles, né? A expulsão deles do clube. Precisa ter prova para fazer isso. Desde que eles venham a ser condenados, desde que se comprove as acusações, né? É um problema interno do Corinthians. O Corinthians tem que se resolver dessa forma. O Ministério Público está pedindo esse afastamento e aí vai, pelo que o Silvestre falou, obviamente, vai a cargo da Justiça acatar ou não este pedido. De qualquer forma, o que eu acho que o mais importante no aspecto político para o Corinthians é que hoje o presidente do clube é o Osmar Stabile, que ele tenha tranquilidade para seguir os trabalhos, porque trabalho para ele não está faltando. E aí? E sem aqueles fantasmas do lado dele, né? Que, vou te contar uma coisa, o que tem de fantasma no Corinthians é um negócio impressionante. Fantasma? Fantasma. Sim, Aquelas caras que ficam assombrando, né? O bom trabalho de quem quer fazer uma coisa legal. Falta pouco mais de uma semana para o jogo decisivo do Corinthians contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Segura, Chico Lang, segura a emoção. Chicão, você vai assistir esse jogo aonde, hein? Tipo assim, comendo pipoca, comendo pizza, não comendo nada para não engasgar, na redação, em casa, onde? Não comendo nada para não engasgar. Né? Tá louco. Será que os principais jogadores vão estar recuperados para o duelo? Quem responde é o Silvestre, né, Silvê? Eu responderia se eu tivesse te escutado. Quem se recuperou? Vamos lá? Repete para mim. Os principais jogadores, Silver.
Geralzão, né? A má notícia é que o Ranieri se lesionou, Michele. O Ranieri foi substituído lá para os 15 do segundo tempo do derby no último domingo, com dores musculares, passou por exame de imagem, foi constatada uma lesão no posterior da coxa. O Corinthians não divulgou o grau dessa lesão, mas ele dificilmente vai poder jogar, titular do Dorival Júnior, jogar contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. O Memphis Depay, por exemplo, com uma lesão semelhante de grau 2, no caso do Memphis, o Corinthians divulgou que foi uma lesão grau 2, o Memphis voltou em menos de 3 semanas. O Ranieri provavelmente não vai enfrentar o Furacão, mas o Dorival Júnior tem boas notícias. Vamos lá, o goleiro Hugo Souza vai com a seleção brasileira jogar os 2 jogos das eliminatórias, não deve ser titular, mas o jogo contra a Bolívia, que é o segundo dessa perna aí da data FIFA, vai ser na Bolívia, na véspera do jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense. Osmar Stabile, o presidente do Timão, confirmou para mim domingo na Neoquímica que vai ter um esqueminha lá de avião. Eles vão dar um jeito de trazer o Hugo Souza, jogando ou não, ele não deve jogar, mas tem o desgaste da viagem, etc e tal. E o Hugo mesmo disse que jogaria de qualquer jeito. Então vão trazer o Hugo, mesmo que ele chegue em cima da hora, dar uma descansadinha, porque a viagem desgasta, a perna fica pesada. E ele vai para o jogo. Mateuzinho, que foi poupado contra o Palmeiras, sem lesão, porém com acúmulo ali de dores musculares também na coxa. Esse aí deve estar totalmente livre. A volta do Bidu, a lateral esquerda, que não pôde jogar no Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Então, em tese, o Corinthians vai ter goleiro e linha de 4 titular para esse jogo. O Ranieri, acredito que não possa jogar. O Martínez é um caso à parte, quebrou a mão, foi convocado pela seleção da Venezuela, que ainda respira nas eliminatórias. Vai ter o jogo também na véspera da partida do Corinthians. A Venezuela joga na Venezuela na terça-feira, o Corinthians joga na quarta. O Martínez talvez seja utilizado no jogo, se ele tiver condições por conta do problema na mão. Aí ele voltaria muito em cima da hora, desgastado, que é jogador de linha. Esse aí talvez não consiga. Falei do Memphis Depay. Memphis Depay já está num processo tranquilo, já se recuperou, já jogou. Ele vai estar com a seleção da Holanda, mas a Holanda joga 3 dias antes da quarta-feira, dia 10, a partida do Corinthians da Copa do Brasil. Então, tranquilo para o holandês voltar pianinho no jatinho dele e jogar 0 bala. A grande novidade, a grande expectativa é pelo retorno do Yuri Alberto, que operou a hérnia inguinal. Dinei ontem brincou, o que é hérnia inguinal? É dor na virilha, é um problema na virilha, mais ou menos isso. Então o Yuri, ele já estava numa fase de transição, o Corinthians ainda não se reapresentou, ganhou dias de folga, se reapresentar amanhã. A tendência é que o Yuri treine normalmente esses próximos dias, data FIFA, já estava treinando bem em alguns momentos, antes do derby inclusive, e seja a grande novidade do Timão, pode ser a grande novidade para esse jogo decisivo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. É Corinthians e Atlético Paranaense, Neoquímica, casa cheia, Timão joga pelo empate. E aí eu deixo uma pergunta capciosa para Chico Lang. Você tiraria o Guinegão, o novo talismã da fiel torcida do time, para o retorno de Yuri Alberto, ou daria um jeito de jogar com todos eles? Yuri, Memphis e Guinegão. E aí, Chicão? Eu tiraria o Guinegão e colocaria o Roberto, né? Sem pensar. Porque o Guinegão é uma promessa, né? Ele entrou, fez 3 gols seguidos em 3 jogos, muito bacana, muito legal. No jogo contra o Palmeiras, ele foi utilizado mais taticamente do que outra coisa, né? Eu acho que... Jogou muito fora da área, né, Jogou Chico? muito fora da área, muito distante da área. Isso aí, ele não... O que compensa é o vigor físico dele, né? Então ele acabou marcando o Flaco Lopes, quer dizer, veja aí o esforço que esse menino teve durante os 90 minutos. Mas ainda o Yuri Alberto é o titular. Assim que ele puder voltar, tem que jogar o Yuri Alberto, sem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma dúvida, né, Chico? Se isso acontecer, tenho as minhas dúvidas, né? Não sou médico, mas tenho minhas dúvidas quanto à recuperação do Yuri Alberto para o jogo já contra o Atlético Paranaense, mas se voltar será uma ótima e volta, obviamente, entre os titulares. O Guinegão é algo que o Dorival conseguiu lapidar nesse período de dificuldade, pode ajudar demais. Se não, talvez do lado do Yuri, ficando ainda no banco de reserva, servindo como opção, porque o Yuri, se voltar, não volta na sua plenitude física. E o Corinthians, Chico, tem uma vantagem boa para o jogo da volta, né? O Corinthians
fez o resultado de vitória lá na casa do Atlético Paranaense. Então, independentemente desses problemas, a ausência do Ranieri, ela é uma ausência sentida, talvez o Martínez possa estar voltando, é jogador de característica diferente, mas o Dorival vai com aquele cobertor curto se virando nas Copas. Entendo que contra o Atlético Paranaense, o Dorival jogando em casa, com a inteligência que tem, ele vai conseguir solucionar esses problemas e aí é pensar na fase semifinal. Aí o buraco é mais embaixo, aí é melhor contar com os jogadores. E a boa notícia que o Silvestre traz é o fato do Memphis Depay, ele joga a última partida da data FIFA no domingo. E aí tem aí pelo menos 1 ou 2 dias até chegar de volta ao Brasil para poder ficar à disposição. Mas eu não quero jogar lá no chope do Corinthians, mas é perigoso esse jogo, porque eu me lembro que contra o Bragantino, o ano passado, o Corinthians ganhou de 2-1 lá em Bragança e perdeu aqui de 2-1. Aí foram para os pênaltis e o Hugo se consagrou. É que o Atlético, né, Chico? O Atlético Paranaense, ele disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está precisando muito focar na Série B do Campeonato Brasileiro, com a intenção de tentar voltar à Série A. E aí já com essa derrota parece que esfria um pouquinho lá o trabalho do Odair Helmer em relação ao jogo. Não que vai entregar o jogo e nada, mas a prioridade continua sendo, claro, a volta do Furacão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso também facilita um pouquinho mais a vida do Corinthians. Beleza. Nossa, caiu minha pulseira aqui. Mas, se você não quer que as coisas também caiam ainda... Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo. Tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. O Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria, no mínimo, exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Só para completar em relação ao Timão, o Ranieri teve detectada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Não há prazo de recuperação, até porque o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão. O Corinthians informou que o meio-campista Ranieri teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, diagnosticada em exame de imagem realizado na última segunda-feira. Ele iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube nesta terça-feira. Ranieri se machucou no empate em 1-1 entre Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena, no último domingo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele precisou ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo. Na nota em que informou a contusão de Ranieri, o Corinthians não especificou o tempo de retorno nem o grau da lesão. O elenco corintiano se representará nesta quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava e terá 7 dias de treinamentos até o próximo compromisso. A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em 10 de setembro, às 21h30. O meio-campista se junta a outros desfalques no Corinthians. O atacante Yuri Alberto e o meia José Martínez iniciaram a transição física depois de passarem por cirurgias e o meia André Carrijo se recupera de uma cirurgia com retorno ainda distante. O lateral direito Mateuzinho, que não participou do derby devido a uma sobrecarga muscular na coxa direita, deverá ter o tempo necessário para se preparar fisicamente para o retorno dos jogos após a data FIFA. Ele não teve lesão detectada.